tinha esses hábitos, né? Não estudava, não dava muita bola pra essas paradas, achava que todo mundo era errado. Quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. O hábito é uma aprendizagem, envolve uma mudança de circuito no seu cérebro para você conseguir alterar o seu comportamento. Você deixou pra trás a bebida, a farra, bebedeira, Cigarro. e cigarro, e você conseguiu se viciar em ler e estudar, é isso mesmo? Isso mesmo. Até 2013, 2014, mais ou menos no meio da graduação de psicologia, eu fumava uma carteira de cigarro por dia e bebia bastante. Parte da graduação eu fumei cannabis também. Cara, praticamente a minha vida era isso. Fazer uso do álcool com função realmente de embriaguez, seja em festa, final de semana com os amigos, etc. Eu era muito sedentário. Eu já ficava... Eu tinha esses hábitos, né? Não estudava, não dava muita bola pra essas paradas, achava que todo mundo era errado e todo mundo era burro, só eu entendia das coisas e não sei o quê. Até que uma vez, cara, eu fui descer do ônibus pra ir pra casa e eu tinha que andar umas 2 quadras. E eu cheguei em casa muito ofegante. Aí eu pensei, caramba, cara, eu não conseguia andar 2 quadras sem ficar ofegante. E isso acabou me gerando um alerta. E ali eu comecei a ficar um pouco incomodado. E normalmente, Thiago, a mudança de hábito, as pessoas muitas vezes perguntam, pô, qual que foi a virada de chave? O que você fez ali que virou sua chave? Eu sempre falo que mudança de hábito, ela é uma coisa gradual. Você começa a mudar um hábito quando você começa a se incomodar com aquele comportamento, mesmo você continuando executando aquele comportamento outras vezes, até que em algum momento você tem, de fato, uma configuração contextual que faça você alterar o seu comportamento, mas não é uma virada de chave. Muita gente acha que é uma virada de chave, por isso começa a academia e uma dieta na segunda-feira e quinta-feira já não consegue mais manter, porque não é uma virada de chave e não dá pra tratar como uma virada de chave. A virada de chave ela é muito lenta e começou aí. Lá atrás, quando eu começava a ficar incomodado com isso, mas continuava bebendo, continuava fumando, continuava não sei o quê. Aí eu comecei acompanhar muitas pessoas que praticavam corrida. E eu comecei a me arriscar na corrida. Então, comecei a correr bem gradualmente, dava uma corridinha, caminhava, corridinha barra caminhar. Tipo, corria assim, 1 quadra, caminhava 2, corria 1, caminhava 2. Sempre no mesmo percurso. Até que chegou um momento eu comecei a correr o percurso inteiro, porque eu fui ganhando uma resistência cardiovascular, cardiorrespiratória. E quando eu comecei a ganhar essa resistência cardiorrespiratória, ou seja, eu comecei a formar ali o hábito da corrida, eu continuava fumando cigarro aos finais de semana e dia de semana, mas já havia diminuído um pouco. Até que em algum momento eu queria começar a pensar em construir uma estrutura de corrida para competir a nível amador mesmo, para tentar finalizar uma provinha de rua qualquer, e o cigarro estava me atrapalhando. Então, eu sempre falo pra galera que quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. Então, por exemplo, o cigarro começou a atrapalhar a minha evolução na corrida. Então, eu comecei a ficar puto de fumar. Porque antes, fumar cigarro pra mim tinha uma função social. Os meus amigos fumavam, então na hora do café a gente fumava, na hora do intervalo da aula a gente fumava, trocava uma ideia. Era uma função social pra interagir com aquele ambiente, com aquele contexto. Então, o cigarro tinha uma função legal na minha vida. Tem uma máxima na psicologia comportamental que é: todo comportamento tem uma função. E o cigarro tinha essa função. E depois de um tempo que eu comecei a correr, o cigarro começou a ter uma função pejorativa dentro do meu repertório comportamental, que era atrapalhar minha corrida. Então, mesmo eu perpetuando aquele comportamento de fumar por conta de circuitos cerebrais que haviam sido formados pelo próprio poder aditivo da nicotina, eu começava a ficar irritado de fumar. É mais ou menos quem desliza na dieta feio no final de semana e fica triste depois. Você desliza na dieta por conta do seu comportamento ser condicionado para aquilo muitas vezes, ou pela disponibilidade do alimento, ou pela sua história de interação com o alimento, etc. Mas você fica triste muitas vezes depois. E a corrida começou a deixar o hábito do cigarro cada vez mais desinteressante para mim. Até que um momento eu comecei a fumar só no final de semana, até que outro momento eu comecei a fumar só quando eu via 1 ou 2 amigos, até que um momento eu percebi, cara, eu sempre tô fumando quando eu saio com aquela galera. É sempre quando eu saio com aquela galera que dá vontade de fumar. Então eu parei de sair com aquela galera. E hoje a gente sabe que o vício, de uma maneira geral, é extraordinariamente contextual. Muito. Então, hoje a gente tem isso muito claro nos estudos de neurociência, que vício, de uma maneira geral, é muito contextual. Se você quer parar de beber, não vá ao bar, não saia com as pessoas que você sempre bebeu. Se você quer parar de fumar, o cigarro é o pior, e eu sempre digo que o cigarro é o pior vício de tratar, porque diferente de álcool e outras drogas, o cigarro ele infecta a vida.
Você fuma no carro, fuma no intervalo do trabalho, fuma antes de dormir, fuma ao acordar, fuma no café. Bebida é diferente, você bebe em lugares específicos, então é mais fácil isolar aquelas variáveis. Cigarro, ele infecta a sua vida, é muito difícil. Mas a corrida foi meio que fez essa mudança de hábito, cara. Eu queria te perguntar, o que diferencia, qual que é a linha tênue entre uma pessoa que consegue trocar um hábito ruim por um bom, como foi o seu caso, e uma pessoa, às vezes, como que o Lucão acabou de falar, que, eu queria fazer isso e eu não consigo, assim, o que diferencia alguém que consegue e alguém que não consegue? Primeiro, você precisa, antes de mais nada, estabelecer um terreno fisiológico, se eu posso chamar assim, que permita a alteração do hábito. A primeira coisa que você tem que fazer para tentar ter uma alteração comportamental a nível habitual significativa é ter ciclo circadiano regulado. Então, se você dorme errado, é mais ou menos tipo você querer andar com o carro com o pneu furado. Já saiu ruim. Primeiro ponto é você ter um sono adequado, porque até onde a gente sabe, a aprendizagem, de uma maneira geral, tanto implícita quanto explícita, ou seja, as aprendizagens explícitas seria você saber onde é a capital do Brasil, o que é um CDI, essas coisas é uma aprendizagem explícita, você sabe que sabe. A aprendizagem implícita são hábitos. O hábito é uma aprendizagem, envolve uma mudança de circuito no seu cérebro para você conseguir alterar o seu comportamento. Essa mudança de circuito no cérebro, ela é sonodependente. Então a pessoa que dorme mal já vai ter mais dificuldade de mudar hábitos. Porque você, de certa forma, é como se você não tivesse o cimento muito bom para construir uma casa. Vai ser mais difícil você construir uma casa se o seu cimento for ruim. Então o sono é um pilar fundamental. O segundo ponto e talvez mais importante, que difere as duas pessoas, quem consegue e quem não consegue mudar um hábito, é o ambiente onde essa pessoa vive, cara. Não tem como. É inegociável. Se você vive em meio a pessoas que bebe, fuma, não sei o que e tal, vai ser muito... Você pode até conseguir, tá? Não é 8 ou 80, você pode até conseguir. Mas vai ser muito menos provável você conseguir ter uma alteração significativa de hábito se você vive em meio e a um contexto de pessoas que têm aqueles hábitos ruins, do que se você viver em meio a um contexto de pessoas que nutrem outros tipos de hábitos. Então, se você quer alterar um hábito, você deveria se preocupar em andar e conviver com pessoas que tenham os hábitos que você busca. E também, né, vale ressaltar, alterar hábito é uma coisa que a gente fala como se valesse para todos os hábitos. Mas tem hábitos e hábitos. Por exemplo, tem até um estudo de uma pesquisadora que tentou quantificar quanto tempo a gente demora para formar um hábito. Média de 66 dias para formar um hábito, só que é uma média que varia de 14 dias a quase 300. E assim, Thiago, os hábitos são distintos nesse estudo de 66 dias, cara. Por exemplo, ela tinha o hábito da pessoa beber mais água, tinha o hábito de comer uma fruta e de fazer exercício. Tá? O que ela viu? O hábito de beber mais água foi o mais rápido a ser formado, em média, nas pessoas. Porque é mais fácil. Você deixa a garrafa aqui no seu lado. É diferente de você ter que ir à academia, que envolve interação social, envolve deslocamento, envolve abrir mão de um tempo da sua vida para fazer aquilo. Problema de interação social mesmo. Mas às vezes a pessoa demora para formar o hábito porque tem essas barreiras para vencer. Então, hábitos mais simples são mais simples, hábitos mais fáceis são mais fáceis de formar, e hábitos que envolvam um complexo muito grande acabam demorando mais. Mas o principal é o ambiente, tá, cara? É o ambiente, né? Contexto.